Um bando tão poderoso que bateu de frente com a marinha. Um capitão tão poderoso que era conhecido como o homem mais forte do mundo. E mesmo estando com idade avançada, deu muito trabalho para a marinha, que precisou de chichibukais, almirantes e milhares de marinheiros para segurar esse bando. Por isso decidi listar os poderes de cada comandante da lendária tripulação dos piratas de Barba Branca. O poder das 16 divisões dos 16 comandantes da tripulação do homem mais forte do mundo. Seja bem-vindo ao canal, e lembre-se que 16 comandantes do temível Barba Branca, pois é, vamos recordar deles das figuras icônicas como Marco, Ace e Zou, mas poucos conhecem a extensão de poder que esses comandantes possuem, capaz de enfrentar almirantes e até mesmo desafiar Draco e Mihawk. E esses piratas não são de se subestimar não, são muito poderosos. Seus poderes extraordinários foram a faísca para uma guerra monumental contra a marinha, envolvendo desde capitães até almirantes, deixando sua marca na história. Edward Newgate, conhecido em sua juventude como um aventureiro dos mares, buscava algo diferente dos piratas comuns. Seu desejo era construir uma família, longe dos anseios por riquezas ou fama. E esse sonho o levou a se juntar aos Rocks, uma tripulação notória por sua deslealdade e indignidade, valores que contrastavam profundamente com as de Newgate. E após a queda dos Rocks em God Valley pelas mãos do Roger e de Garp, Newgate viu a oportunidade de criar seu próprio destino e formar uma tripulação que seria a sua família. Assim nasceu o Bando de Barba Branca, composto inicialmente por 16 piratas excepcionais que juraram lealdade a Newgate, considerando-se seus filhos. Com o tempo, esse número cresceu exponencialmente, com Newgate recrutando mais de 1.600 piratas divididos em subordinados dos 16 comandantes, assim para fortalecer sua frota. A Guerra de Marineford foi um ponto de virada para os piratas de Barba Branca, culminando na trágica morte de Newgate após um confronto feroz com a marinha e a traição de Barba Negra. Os sobreviventes, buscando vingança, enfrentaram Teach em uma batalha que terminou em derrota devastadora, deixando o futuro dos remanescentes incerto. Agora, enquanto exploramos as aventuras dos poderes dessa tripulação tão poderosa, aproveita para fazer parte da nossa tripulação se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim você recebe mais vídeos de One Piece como este. E vamos aos poderes. Comandante da 16ª Divisão, Zou. Durante o conflito de Marineford, a presença de Zou foi sutil, porém foi no arco do País Joano que sua participação ganhou destaque, especialmente na batalha significativa envolvendo os Bainhas Vermelhas contra Kaido, o líder das 100 Feras. Em um momento crucial, Zou demonstrou sua precisão excepcional ao desarmar King, que é o braço direito do Kaido, com um disparo certeiro da sua pistola. Originário do País Joano, uma região conhecida por seus espadachins de elite, Zou optou por um caminho diferente, especializando-se em armas de fogo. Seu caminho no manuseio de 2 revólveres o distingue como um combatente versátil e perigoso. A guerra no País Joano ressaltou ainda mais suas capacidades, onde Zou se mostrou crucial ao infligir danos ao Kaido, que é um feito notável dada a infâmia e a resistência do seu adversário. Essa habilidade em combate, combinada com sua atuação estratégica, reforça sua importância no confronto contra as forças de Kaido. Embora sua participação na guerra de Marineford tenha sido limitada, as ações de Zou em Wano compensam sua presença anteriormente discreta. Seu talento excepcional e contribuições significativas em batalhas lhe renderam uma recompensa considerável de 510 milhões de berries, refletindo seu status como um dos piratas mais formidáveis sob o comando de Barba Branca e posteriormente sua valia como um dos aliados formidáveis dos Bainhas Vermelhas. A trajetória de Zou, marcada por escolhas únicas e momentos de brilhantismo em combate, sublinha sua posição distinta entre os piratas e guerreiros do mundo de One Piece. Comandante da 15ª Divisão, Fossa. Fossa, conhecido como o manejo de katana em batalha, traz consigo um mistério quanto à sua habilidade e técnica. O aspecto mais intrigante do seu estilo de luta é a capacidade de revestir sua espada em chamas, que é o feito que levanta várias questões sobre sua origem. Existem algumas teorias que tentam explicar essa habilidade única. A primeira teoria sugere a possibilidade de Fossa ou sua espada serem beneficiadas por uma Akuma no Mi. No entanto, essa ideia parece um pouco provável, pois no anime forneceu nenhuma indicação direta ou menção a tal fato, o que nos leva a considerar outras explicações. A segunda teoria propõe que o fogo é criado por meio do atrito, uma técnica semelhante à utilizada por Luffy e Sanji em suas próprias batalhas baseadas em fogo. Essa abordagem requer uma compensação profunda do controle físico e da manipulação de energia, sugerindo um alto nível de habilidade e treinamento por parte de Fossa. A terceira e mais intrigante teoria é que a katana de Fossa pode estar impregnada
aliada com um líquido especial ou revestido capaz de inflamar, ativando talvez pelo calor do charuto de fossa. Essa técnica não apenas direciona uma camada de estratégia e preparação ao estilo de luta dele, mas também indicaria um conhecimento avançado ou um manejo avançado em fogo. Independente de qual seja a verdadeira fonte das suas chamas, fica claro que Fossa detém uma habilidade fascinante que merece ser explorada mais a fundo. Seria interessante ver futuros desenvolvimentos que esclarecem a natureza das suas chamas e como ele as incorpora em combate, adicionando mais profundidade ao seu personagem e às suas técnicas de luta dentro do vasto universo de One Piece. Comandante da 14ª Divisão Speed Giro. Só de olhar para o seu tamanho e para o seu nome, já podemos imaginar que seu grande as na manga é a velocidade. Com a junção da sua velocidade e de toda a sua força física, Speed Giro consegue ser extremamente eficaz em seus confrontos, como quando na vez em que ele, em questão de segundos, eliminou vários soldados da marinha ao mesmo tempo. Uma prova da sua agilidade foi quando ele conseguiu desviar de um golpe do próprio Almirante Kizaru, que segundo os poderes da sua própria fruta, deve chegar até mesmo à velocidade da luz. Apesar de não ter sido muito bem abordado no mangá, é inegável dizer que Speed Giro é muito poderoso e, na minha opinião, ele está facilmente entre os 6 mais fortes da tripulação de New Gate, mesmo tendo mostrado tão pouco. Comandante da 13ª Divisão Atmos. Atmos carrega 2 espadas grandes e aparentemente pode criar golpes devastadores com elas. Ele aparenta ser um pirata muito famoso pelo mundo, pois o próprio Doflamingo o reconheceu assim que o viu. E além do mais, o Dove escolheu justamente ele para controlar e atacar os piratas do Barba Branca. E quando estava sob o controle de Doflamingo, Atmos derrotou vários membros da sua tripulação, o que dá a entender que ele tem uma força absurda. Seus golpes são tão potentes, pois como pode ser visto quando estava sob o controle de Doflamingo, ele atacou e derrotou vários dos seus homens e até mesmo destruiu suas armas. Por fim, isso é tudo que sabemos sobre ele. Mas caso os piratas do Barba Branca venham a ser demonstrados novamente, eu acredito que o Atmos terá um destaque relevante pelo fato de ser conhecido por Doflamingo. Comandante da 12ª Divisão Haruta. Apesar de ser um pirata, ele usa uma vestimenta muito semelhante à dos antigos medievais. Só de ver pelo seu tamanho, a gente já percebe que ele não é um cara que prioriza a força física. Isso acontece porque Haruta se trata de um velocista, onde usa o manejo da sua espada para lutar as batalhas. Em seus combates durante a guerra, vimos que Haruta consegue até mesmo cortar o aço com a espada. Então, já que ele consegue cortar o aço facilmente, podemos dizer que ele é mais forte do que o Zoro antes do time skip, já que o Zoro demonstrou extrema dificuldade em cortar o aço do corpo de Das Bones. Além disso, em um momento ele enfrentou ao lado de seus companheiros o Almirante Akainu, o que só prova que ele é capaz de usar o Haki do armamento. Comandante da 11ª Divisão King Dale. King Dale também não teve tanto destaque na guerra, mas em um certo momento ele demonstrou a capacidade de desviar de balas de canhão. Além de possuir uma grande velocidade, King Dale aparentemente tem um vigor físico quase inesgotável, pois em diversos momentos ele estava lutando contra vários grupos de marinheiros, e ainda no final de todos esses confrontos, ele ainda aparentava estar pronto para uma próxima batalha. Fora que mesmo tendo essa resistência e velocidade, King Dale usa uma manopla em seus punhos que certamente causam ainda mais danos no inimigo. Além disso, sabemos que ele é capaz de usar o Haki do armamento, já que foi capaz de lutar contra Akainu, que é usuário de Logia. Então, por ser um cara alto, musculoso e com Haki, podemos dizer que ele é muito forte. Comandante da 10ª Divisão Kurio. Só de ver pela sua imagem, já podemos perceber que ele usa suas inúmeras armas de fogo para combate. E ainda por cima, ele é muito habilidoso com elas, pois durante seu curto confronto com Moria, ele dizimou todos os morcegos dos Shichibukai em um só golpe. Inclusive, durante esse seu confronto com Moria, Kurio foi reconhecido pelo próprio Moria, o que nos dá a entender que seu nome é muito conhecido pelos mares de One Piece. Além disso, Kurio ainda conta com uma ótima resistência, pois ele foi capaz de sobreviver a um golpe direto do Almirante Akainu. Talvez ele seja o Sop do bando do Barba Branca, que no caso é o atirador que busca ser forte quanto os monstros do seu bando. Comandante da 9ª Divisão Blewen. Assim como a maioria, esse também quase não apareceu no anime, o que vimos a respeito é que ele usa uma espada para auxiliá-lo em combate. E quando o Almirante Aokiji congelou o corpo de Jozu, os piratas do Barba Branca pediram para que Blewen fosse carregar o seu companheiro. Visto isso, é provável que a tripulação tenha encarregado Blewen dessa missão, porque ele era um dos poucos capazes de carregar com facilidade o corpo de Jozu. Por isso a gente pode supor que quando o assunto é força física, ele é o segundo homem mais forte, atrás apenas do próprio Jozu. Em relação ao seu estilo de luta, bem perto do início
da batalha, vimos ele carregando uma enorme espada e pode-se supor que ele é proficiente em jogá-la, especialmente devido ao seu tamanho. Comandante da 8ª Divisão, Namor. Esse é o único tritão dentro do bando de Newgate, mas assim como a maioria, também não vimos muito da sua força. Porém, já que ele é o Homem-Peixe, sabemos que Namor é naturalmente 10 vezes mais forte que um humano normal. Por isso, suas capacidades físicas são elevadas a níveis extremos durante o combate, e seus dentes são tão poderosos que muitos provavelmente superam as dentadas do próprio Arlong, pois na guerra de Marineford ele conseguiu quebrar o machado de ferro de um marinheiro com uma única dentada. Infelizmente, assim como a maioria, Namor também não teve tanto destaque, mas por ser um homem-peixe da tripulação, é certo dizer que ele é um dos comandantes mais poderosos de todo o navio do Barba Branca. Comandante da 7ª Divisão, Hakuyo. Hakuyo é um personagem que raramente se destaca nas páginas de One Piece e trouxe consigo uma presença marcante poucas vezes que apareceu, especialmente pela sua ferramenta excepcionalmente distinta, um mangal adornado com espinhos de ferro ligado por uma corrente. A característica mais notável dessa ferramenta é a capacidade de morder os adversários durante o combate, uma peculiaridade que sugere a possibilidade da arma ter absorvido uma Akuma no Mi, conferindo-lhe propriedades únicas, talvez relacionadas a uma fruta da mordida ou algum poder semelhante. Em meio ao caos da guerra de Marineford, Hakuyo teve a oportunidade de demonstrar seu arsenal contra um oponente de alto calibre, o almirante Kizaru. Embora seu ataque com o mangal tenha sido impressionante, não conseguiu infligir danos significativos no almirante, cuja habilidade de manipular a luz com a Pika Pika no Mi o torna um adversário formidável. E essa interação sugere que Hakuyo, apesar de ter uma ferramenta peculiar, talvez não domine o Haki, que é uma habilidade crucial para infligir danos a usuários de frutas do diabo de alto nível. Apesar da sua breve aparição e o resultado modesto do seu confronto com Kizaru, a presença de Hakuyo na guerra não passou despercebida não. Sua arma única e o mistério das suas capacidades deixam aberto um campo de especulação sobre o seu potencial e a natureza exata dos poderes que ele possui. Embora não seja alcançado um feito de destaque na batalha, a singularidade de Hakuyo e sua arma permanece um ponto de interesse para os fãs, indicando que mesmo os personagens com menos tempo de tela podem deixar uma impressão duradoura. Comandante da 6ª Divisão, Flamenco. Ele é usuário da Poki Poki no Mi, uma fruta que lhe dá a capacidade de usar o corpo como um bolso, onde ele consegue armazenar qualquer objeto, independente do tamanho dentro do seu corpo. Um exemplo disso é o seu próprio martelo gigante que ele guarda em seu corpo para atacar os inimigos. Apesar de não ter sido muito bem apresentado, Flamenco possui uma força esmagadora, como visto durante a guerra de Marineford, onde ele carregou um martelo com um tamanho de inúmeras vezes maior que seu corpo. Geralmente, ele usa esse martelo para atacar uma área, como por exemplo na vez em que ele varreu diversos soldados da marinha de uma só vez. Talvez esse seja o motivo pelo qual ele não apareceu muito, afinal seu trabalho estava sendo apenas focado em derrubar os figurantes. E olha que a gente nem sabe o que ele guarda dentro do bolso do seu corpo. Ele pode facilmente estar guardando um canhão, um elefante, um cavalo para ajudar nas corridas, enfim, ele pode ter qualquer coisa e a gente tem que saber também qual a extensão do seu bolso, quanta coisa ele pode guardar. Eu não duvido nada que do nada o Zoro apareça lá, perdidão no mundo. Comandante da 5ª Divisão, Floral, Vista. Vista é frequentemente subestimado pela fandom devido à sua escassa aparição no anime. Contudo, sua habilidade com a espada o coloca entre os maiores espadachins do mundo de One Piece, desafiando até mesmo os mais renomados combatentes. Sem depender do poder de uma Akuma no Mi, Vista compensa com muita maestria na espada, uma pureza que lhe permitiu enfrentar adversários do calibre de Sakazuki, o Almirante, o Akainu, o Drácula e Mihawk, que é conhecido como o Espadachim Supremo. Durante o caótico cenário da Guerra de Marineford, Vista não só confrontou Mihawk, como também se mostrou um adversário digno, o que por si só é um testemunho do seu nível de habilidade. Se Mihawk detém o título de melhor espadachim do mundo, Vista por sua vez demonstra estar apenas alguns passos ou um passo atrás, tendo em vista seu desempenho contra os Olhos de Falcão. Interessante notar também o confronto dos olhares entre Vista e Usopp, o atirador de elite da tripulação do Ruivo. Durante a chegada de Shanks em Marineford, os dois se encararam, e esse detalhe não apenas enfatiza a capacidade de Vista de rivalizar com grandes nomes, mas também sugere uma tensão entre ele e um dos melhores atiradores do mundo, adicionando mais uma camada à sua reputação. E essas confrontações destacam Vista não apenas como o espadachim mais proeminente dentro da tripulação do Barba Branca, mas também como um dos maiores mestres de espadas em todo o mundo de One Piece. Sua habilidade em enfrentar lendas vivas em combate, combinada com aparente rivalidade com figuras
de renome, solidifica ele na posição entre os personagens mais poderosos. Comandante da 4ª Divisão TACT. TACT, apesar da sua presença limitada na narrativa, desempenha um papel crucial na cadeia de eventos que desencadeou na Guerra de Marineford, a maior batalha do anime. Sua descoberta da Yami Yami no Mi, que é uma fruta do diabo cobiçada por Barba Negra, marcou seu destino de forma trágica. Traído por Tite, o Barba Negra, o TACT foi assassinado em um ato que precipitou a vingança de Ace e por consequência culminou na guerra mais intensa vista até então. A morte de TACT, ainda no início da cronologia principal do mangá, limitou a exploração da sua personalidade e habilidades. Contudo, o fato dele ter encontrado a Yami Yami no Mi sugere que à época não era um usuário de fruta do diabo. Então, ademais, a presença de uma espada ao seu lado indica sua habilidade como espadachim dentro da tripulação de Newgate, sugerindo que, além da sua importância narrativa, TACT possuía suas próprias competências distintas. Este breve vislumbre em sua história e a forma como sua morte reverberou através dos mares enfatizam a profundidade e a complexidade dos personagens de One Piece, mesmo daqueles que apareceram brevemente. TACT, através do seu legado, se tornou um catalisador para eventos que mudariam o curso da história, evidenciando o quão intrínsecas são as vidas dos piratas sob o comando de Barba Branca. Comandante da 3ª Divisão, Jozu. Entre os comandantes de destaque sob a bandeira de Newgate, Jozu se estabelece como um dos pilares ao lado de figuras como Marco e Ace. Sua proeza em batalhas advém da Kira Kira no Mi, uma fruta de Akuma no Mi que lhe confere a habilidade de transformar seu corpo em diamante, um dos materiais mais resistentes da natureza. Esta capacidade não só amplifica sua força ofensiva, tornando seus golpes devastadores, mas também estabelece Jozu como um bastião defensivo incomparável entre os comandantes do Yonkou. A defesa de Jozu é praticamente intransponível, graças à dureza do diamante, que pode endurecer ainda mais com o uso do haki do armamento, resultando em um poder defensivo praticamente imbatível. E essa habilidade foi demonstrada de forma impressionante quando ele interceptou um ataque da espada Yoro do Mihawk, o espadachim mais habilidoso do mundo, provando sua capacidade defensiva extraordinária. Além da sua robustez defensiva, Jozu exibe uma força física incomparável, capaz de arrancar e arremessar enormes blocos de gelo comparáveis a icebergs, o que evidencia sua força descomunal. E este feito, que impressionaria até os gigantes de Elbaf, destaca Jozu não apenas por sua capacidade de defesa, mas pela força bruta mesmo que só ele tem. Jozu, com suas habilidades excepcionais, posiciona-se no mesmo patamar que notáveis piratas como Queen, Perospero, Luke Hawks, indicando seu alto nível de poder e influência entre os piratas da sua era. No entanto, apesar de seu papel crucial na batalha de Marineford, a ausência de aparições subsequentes de Jozu deixa um mistério em volta dele. E por ter uma Akuma no Mi muito interessante, eu espero que ele apareça novamente. Comandante da 2ª Divisão, Portuguese de Ace. Oden, outrora líder da 2ª Divisão do bando do Barba Branca, deixou um vazio que foi preenchido por Ace, anos após sua trágica morte, onde Oden fazia parte do bando do Barba Branca e era comandante dessa divisão. Ace, desde jovem, se destacava pela sua habilidade excepcional em combate, superando até mesmo Luffy, que naquela época já fazia uso da Gomu Gomu no Mi. A verdadeira extensão de seu poder só foi revelada após consumir a Mera Mera no Mi, que é uma fruta que lhe concedeu o domínio sobre o fogo, permitindo-lhe criar desde rajadas de chamas até explosões de escala de supernova. Seu arsenal não se limitava apenas às habilidades fornecidas pela sua fruta do diabo. Ace era versado tanto no haki da observação, que refinava seus sentidos, quanto no haki do armamento, que fortalecia seus ataques e defesas. Notavelmente, ele também possuía a habilidade de empregar o haki do rei, capaz de subjugar aqueles de vontade mais fraca com a mera pressão da sua presença. A força do Ace era reconhecida por todos, posicionando-o como uma ameaça até mesmo para os almirantes da marinha e para os piratas da estatura do Barba Negra, um dos mais formidáveis adversários dos mares. Contudo, seu destino encontrou um fim trágico durante a guerra, quando foi derrotado por Akainu. E vale ressaltar que Ace enfrentou desvantagens notáveis nesse confronto, incluindo o desafio de lutar contra uma fruta do diabo que neutralizava a sua, além de enfrentar um dos almirantes mais poderosos da marinha. Apesar do desfecho fatal, a história de Ace, conhecida como Punhos de Fogo, permanece uma lenda entre os piratas, consolidando sua imagem como um dos membros mais valorosos de Barba Branca
Branca e o motivo da Guerra de Marineford e filho de Goldie Roger. E seus poderes com fogo eram notáveis. Comandante da primeira divisão, Marco. Figura central da tripulação de Barba Branca, Marco é o comandante da primeira divisão e considerado a mão direita de Newgate. Sua posição lhe conferia comando sobre os mais de 1.600 integrantes da tripulação, destacando-se não apenas pela liderança, mas também pelas suas habilidades únicas. Marco era detentor da fruta Tori Tori no Mi modelo Fênix, que é uma fruta tipo Zoan mitológica que permitia transformar-se em fênix de chamas azuis. Esta habilidade, rara até mesmo quando comparada às frutas do tipo Logia, foi destacada por Kizaru pela sua singularidade. Além da capacidade de transformação completa em fênix, Marco dominava a forma híbrida, permitindo-lhe manifestar partes específicas da sua forma de fênix conforme a necessidade, como invocar suas asas para voar sem transformar-se completamente. E essas transformações não apenas aumentavam seus atributos físicos, mas também lhe permitiam disparar chamas azuis em combate. Marco não se destacava apenas pela sua fruta do diabo, mas também era um mestre no uso de haki do armamento e haki da observação, e essas habilidades foram fundamentais em combates contra adversários formidáveis como Kizaru e Aokiji, mostrando sua capacidade de enfrentar de igual para igual figuras de grande poder dentro do mundo de One Piece. Um dos momentos mais emblemáticos de força do Marco foi durante o arco de Wano, onde ele enfrentou simultaneamente Queen e King, dois dos comandantes de Yonkou, provando sua força extraordinária. Embora não tenha vencido os dois ao mesmo tempo, o fato de conseguir revestir contra ambos por tempo significativo evidencia que Marco está entre os comandantes de Yonkou mais poderosos de todos. Com essa combinação de habilidades raras, domínio sobre o haki e Akuma no Mi sem precedentes, uma Akuma no Mi mitológica, é inquestionável dentro da tripulação de Barba Branca que Marco se estabelece como uma das figuras mais proeminentes e respeitadas. Agora, respeitado de verdade é quem deixa like no vídeo. Olha, sinceramente você mora no meu coração porque ajuda muito o vídeo e ajuda muito o canal. Então dá aquele like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa as notificações para receber muito mais vídeos como este. E olha, se você quiser saber os poderes dos piratas do Barba Negra, os poderes dos piratas do Chapéu de Palha, então clica nos vídeos que estão passando na tela que você não vai se arrepender. É um melhor que o outro. Clica que eu tô te esperando no próximo vídeo. Falou!